Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos ao Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e hoje o papo é sobre um tema essencial para qualquer segmento. Como a habitação social pode ser um poderoso vetor de sustentabilidade, especialmente quando olhamos para o S do ESG, o pilar social. Vamos discutir como moradia digna, acessível e bem planejada pode transformar realidades, gerar inclusão e, ao mesmo tempo, ser viável e escalável para empresas comprometidas com impacto positivo. Para essa conversa, nós temos o prazer de receber aqui a Laura Ribeiro Henriques, que é diretora jurídica de relacionamento com o cliente e de sustentabilidade da Direcional Engenharia, uma das maiores incorporadoras do Brasil e referência em habitação de interesse social. Laura, seja muito bem-vinda ao IncorporaCast, obrigada por atender ao nosso convite. Eu gostaria que você, para a gente começar essa conversa, contasse a sua trajetória até chegar a essa diretoria jurídica de relacionamento com o cliente e sustentabilidade da Direcional e como a sua atuação se conecta com temas ESG, especialmente na habitação social. Oi, Andréia. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, um prazer bater um papo aqui sobre esse assunto que eu adoro. E é um assunto, na verdade, que eu fico entre tapas e beijos, sabe? Adoro e amo e odeio, e no outro dia a gente volta e trabalha de novo. Acho que a vida dificuldades, né? Tem dificuldades, tem desafios imensos, mas tem também muitas conquistas e muitas realizações. E aí eu acho que a paixão é muito assim, eu sou uma pessoa muito apaixonada com tudo que eu faço. Você perguntou da diretoria jurídica, como é que foi esse início. Na verdade, falando um pouquinho sobre mim, né? Isso, da sua trajetória. Eu entrei na Direcional em 2005. A Direcional foi meu primeiro emprego. E eu fui a primeira advogada fichada, seletista, contratada para ser interna na Direcional, né? Só que eu tinha 23 anos na época. Gente, façam as contas. Mas era um cenário completamente diferente, né? De mundo, de Brasil, de tudo, inclusive de tecnologia. A gente tinha um contexto muito diferente quando eu comecei. E o jurídico também tinha uma pegada muito diferente. Quando eu comecei a atuar na Direcional, era um jurídico muito de cobrança, de processos, né, judiciais mesmo, de contencioso. E o que eu venho percebendo, desde o início da minha trajetória, é que a posição do jurídico interno, do departamento jurídico, diretor jurídico, legal, não sei como é que o pessoal fala hoje em dia, foi mudando. Com o passar do tempo, a gente foi ganhando uma visão mais sistêmica e começando a criar conexões com as áreas da empresa como um todo para que a gente consiga atuar mais como um parceiro do negócio do que como uma área que resolve problemas quando os problemas já estão instalados, né? Eu tenho essa peculiaridade, eu tenho 20 anos de Direcional, então, assim, eu não sou especialista em imobiliário, não sou especialista em tributário, não sou especialista em nada que não seja Direcional, né? E acaba, por consequência, como a empresa está muito grande, felizmente, a gente está num momento muito bom, que eu espero que seja perpétuo, né, claro. A gente sabe de muita coisa, muito da nossa área, vimos muitas coisas acontecerem, evoluírem. Eu vi o Minha Casa Minha Vida nascer em 2009, né, e como que ele trouxe tanto impacto para o Brasil como um todo, para as pessoas. E assim, sempre fui muito curiosa, sabe, Andréia? É uma característica minha, pessoal, intrometida às vezes. E então eu sempre quis entender mais do negócio para poder ter uma atuação que fosse mais efetiva. Porque, inclusive, eu tive a experiência de trabalhar em escritório. Teve um período da minha carreira que, enfim, eu não estava na Direcional, meu marido foi morar fora, eu fui morar fora também, enfim, e eu não estava lá especificamente na Direcional, mas eu sentia muito essa frieza do consultor que não está ali com a barriga no balcão, no front, né? Vivendo a atividade econômica propriamente dita. E
E aí, nesse contexto, eu acabei tendo a oportunidade, em 2012, voltar para a Direcional, inicialmente num foco mais imobiliário. Aí eu virei gerente nacional no final de 2012. E, com o crescimento da empresa e tudo mais, foi criada uma diretoria. E aí eu assumi essa diretoria em dezembro de 2014. Foi quando eu virei diretora. E aí, desde então, eu acho que com a posição de diretoria, a gente começa a entender mais da empresa como um todo e querer fazer mais pela empresa como um todo. Passa a ter um outro olhar, né? Passa a ter um outro olhar. E aí, todas as questões que hoje estão no pacote ESG, elas estão muito atreladas ao jurídico. Porque a governança é extremamente ligada, conectada com o departamento jurídico, né? O eixo ambiental, ele tem a ver com os licenciamentos, com as condutas, com tudo que a gente faz. Envolve também o jurídico. Com o que a gente envolve. E o social no caso da Direcional, é o nosso core business, né? A natureza do nosso negócio, fazer habitação de interesse social. E é sobre um pouquinho disso que a gente vai falar. Mas a diretoria ficou só jurídica, com o nome só de jurídico, por muito tempo. A transformação do nome foi só no ano passado, em 2024, que a gente queria dar peso para essa pauta, né? Dar a relevância da sustentabilidade para trazer. Ela já era uma das minhas caixas, mas ela não estava no título para terceiros, né? Uhum. E eu acho que quando a gente nomeia as coisas, elas acabam ganhando relevância. O relacionamento com o cliente, depois eu explico, veio de brinde num eixo de sinergia e conexão, da gente pegar o cliente desde o momento que ele entra, né? Ele faz a escolha pela Direcional e se torna nosso cliente, para que a gente evite qualquer desagrado que vai virar um processo depois. Então, assim, a gente foi transformando o jurídico de um jurídico muito tradicional. E eu acho que isso é um movimento, não é da Direcional, acho que é um movimento do mercado. Uhum. Sair de um jurídico muito reativo para um jurídico preventivo e que vise a promover melhorias, entregar qualidade, trazer soluções que vão ganha-ganha, que vão trazer benefícios para as empresas e para a população em geral, para os clientes, para o nosso ecossistema de pessoas, né? Para todo mundo que está aqui envolvido de uma forma ou de outra com a Direcional ou com outras empresas, sejam fornecedores, colaboradores, enfim. Ampliou bastante o escopo de trabalho da sua diretoria. Por isso que eu acordei 3h da manhã hoje, tá vendo? Ô, Laura, quando a gente fala de ESG na construção civil, muitas vezes o foco vai diretamente para a sustentabilidade ambiental somente. Mas a Direcional, ela tem destacado de maneira muito estratégica o pilar S, que é o social. Como vocês têm estruturado essa abordagem dentro da companhia e quais áreas estão envolvidas neste esforço ligado ao social? É tão engraçado porque o Brasil tem essa imagem, né, ambiental. Eu acho que para o mundo, todo mundo pensa muito na Amazônia, na exuberância ambiental, e as pautas ambientais, elas são extremamente relevantes, a gente não está questionando isso. Mas o ESG são 3 pilares, né? 3 pilares definem um plano. Então, eles têm que ter o mesmo peso na nossa concepção. E quando a gente para pensar no eixo social, na habitação popular, na habitação do segmento econômico, que é o que a gente atua, a gente está falando, André, de tirar as pessoas de uma informalidade, às vezes quase absoluta, para uma formalidade. E aí, quando a gente fala em habitação informal, a gente está falando de construção com recursos, no sentido de você não sabe de onde está vindo o material, qual que é a qualidade da madeira que a pessoa está pegando, de onde que está vindo o cimento. E todas essas questões, elas têm impacto ambiental também, né? Então, quando a gente tira uma pessoa que não tem saneamento básico, em uma situação irregular, por exemplo, numa favela ou num puxadinho,
quando essa pessoa sai dessa situação de informalidade e ela vai para uma casa que vai ter saneamento básico, que vai ter uma chave para ela separar o cômodo dela das demais pessoas daquele condomínio, que vai ter uma condição de lavar um alimento adequadamente, a gente está falando de redução na poluição, por exemplo, dos leitos hídricos, dos recursos hídricos, né? Então, você para de ter um esgoto a céu aberto. Uhum. E isso também tem um impacto ambiental. Então, quando a gente tem essa percepção de que a família que está indo para uma primeira residência urbanizada, que passou por um licenciamento ambiental, a gente já está ganhando, o meio ambiente está ganhando com essa mudança. Sem dúvida. Porque, do contrário, a pessoa vai desmatar de qualquer jeito, sem ninguém verificar se onde ela está construindo aquele puxadinho dela, se tem um leito embaixo, se eventualmente tem um risco de desabamento daquela construção, se tem um espécime arbóreo raro que vai ser desmatado sem uma fiscalização. Então, assim, existe uma conexão ampla entre o ambiental e a formalização da habitação das pessoas, trazendo elas para esse contexto que foi todo feito com governança também. Então, passou pelas aprovações necessárias, foi verificado a regularidade do terreno. Você não vai ter, a princípio, né, uma discussão de posse, de titularidade, de quem que é esse lote, até onde vai o lotinho, porque a gente traz tudo isso. Então, Laura, né, usando aqui, se eu fosse destacar eu tiraria o foco, que é tão grande para o ambiental, e daria o foco para o social, no caso da habitação social. Que eu acho que ela tem esse potencial. Diferente de você pegar uma família, por exemplo, de média renda, que está mudando de casa. Sim. Ela já está ali naquela regularidade, né? E a gente tem todos os impactos de geração de empregos, porque a indústria da construção civil é um motor na economia brasileira. Na hora que a gente começa a ter... Depois eu até vou falar um pouco disso, das questões financeiras, mas começa a ter regulação. Quem são os meus fornecedores? De onde estão vindo os insumos que eu estou usando na minha obra? Qual que é a metodologia que eu estou usando? Como é que eu estou neutralizando o carbono que eventualmente está sendo gerado? A gente está trazendo sustentabilidade, né? E, enfim, eu acho que é meio isso. Ô, Laura, a Direcional trabalha fortemente com habitação de interesse social, que é um segmento que impacta milhares de famílias brasileiras. Você já falou de que forma isso impacta, a importância desse tipo de habitação, esse tipo de atuação. E eu queria que você falasse para a gente como a empresa enxerga a habitação social, não apenas como um negócio, mas como uma ferramenta de transformação social e urbana. André, se eu puder contar um caso... Conte, por favor, pode sim. Eu tenho uma pessoa que eu admiro imensamente, que ele fala assim, quem não sabe explicar, dá exemplo. Porque ele acha que a gente tem que explicar o conceito. Mas às vezes eu acho que um exemplo é tão bom que eu sou a pessoa do caso, sabe? Deixa eu te contar um caso. Vamos lá. E aí, eu, como disse, né, eu sou muito curiosa, sempre... fui em evento de entrega de obra, gosto de ir no canteiro, ver como é que está acontecendo as coisas, vou no estande de vendas, participo ali ativamente, né? E a Direcional, especificamente, a gente foi uma das maiores empresas na época do Faixa 1, que era a construção de habitação do Minha Casa Minha Vida para as famílias com a menor faixa de renda, então que tinha um maior subsídio, né? E essas famílias tinham uma condição de compra muito diferenciada e os eventos de entrega eram muito impactantes, porque eram famílias que estavam mesmo saindo de uma situação, às vezes, de necessidade, entendeu? Assim, tinha que demolir a habitação anterior. Então, eu via, por exemplo, esses empreendimentos, eles tinham uma verba destinada a um trabalho social que era desenvolvido pelas prefeituras, municípios, estados, mas no sentido de ensinar as pessoas a darem descarga, a tocar uma campainha, enfim, uma série de questões que não passavam antes pelo meu repertório de experiência.
E aí, num dado dia desses, a gente estava lá fazendo a entrega e um dos nossos diretores estava na mesinha entregando a chave, olhando no olho, qual que é seu número, né? Me dá aqui os documentos. E aí ele atendeu uma senhora que olhou para ele e falou assim, eu queria saber meu CEP. Aí ele ficou totalmente desnorteado, não sabia. Ele falou, olha, senhora, eu não sei seu CEP, mas eu posso tentar descobrir, né? E aí ele chamou alguém para tentar descobrir qual que era o CEP. E aí ele falou assim, mas por que a senhora quer um CEP? Aí ela falou assim, porque eu tenho CPF e não tenho CEP. E sem CEP, eu não consigo cadastrar no posto de saúde. Eu tenho que me cadastrar no posto de saúde perto do meu trabalho. Eu não consigo pôr meus filhos na escola pública perto, porque eu não consigo ter um comprovante de endereço. Eu nunca consegui pedir uma encomenda na minha casa. Eu nunca consegui nada. Então, eu quero muito ter um CEP. Meu sonho é ter um CEP. Faz parte da identidade. E aí, assim, quando a gente vai entendendo o Brasil, a gente vai, né, a Direcional atua nacionalmente. E eu já tive em Macapá, em Manaus, em São Paulo, na Faria Lima, e cada estado, cada realidade tem a sua beleza e a sua delícia, né? Eu adoro o Brasil como um todo. Mas a gente vai entendendo coisas que a gente não percebia antes, às vezes. Então, quando a gente reflete sobre a importância de um CEP, do jeito que essa senhora ponderou, a gente entende o tamanho da transformação. E aí eu falo assim, poxa, a Direcional construiu mais de 50 mil apartamentos, né? Se a gente pensa que cada unidade dessas, unidade habitacional, vai ter 4 pessoas, a gente está falando de 200 mil pessoas só nesse público dos empreendimentos que foram faixa 1. 200 mil pessoas. São crianças que vão faltar menos à aula, porque elas conseguem lavar lavar o alimento, ter uma condição melhor de conservação do alimento do que elas tinham previamente. E isso impacta na saúde das crianças, impacta na presença delas nas escolas e, se você vai mais na escola, você aprende mais, você tem uma vida mais saudável e aí a gente está impactando as gerações futuras, né? Se você tá dormindo num lugar que você sabe que não vai cair porque começou a chover, eu acho que isso faz muita diferença. Então, assim, a gente tem muitos desses exemplos. Uma vez eu estava num outro evento em outro lugar, e aí a gente estava ouvindo os pleitos. Era como se fosse uma assembleia, uma audiência de orçamento participativo de uma cidade pequena. E aí eles estavam pedindo, a população foi no microfone, eles tinham vários pleitos para que os vereadores, ou o prefeito, nem lembro quem que era, colocasse no orçamento o que eles queriam para fazer o orçamento do ano seguinte. E aí foi uma professora lá na frente e falou assim, eu queria pedir, a gente queria pedir 2 coisas. Uma mini ponte, porque tem um acesso difícil para as crianças aqui, e elas têm que passar por esse córrego, era um córrego pequeno, por esse córrego, e molham os pés e chegam na escola todos os dias com os pés molhados, tal. E a outra coisa, a gente queria um gerador para a escola, porque todas as noites acaba a luz e a merenda perde toda noite. Então, se tem leite, se tem alguma coisa, sempre azeda. E eu fiquei ouvindo aquilo. E aí depois, uma pessoa me procurou e falou assim, será que tinha jeito de ajudar com a construção da ponte sobre o córrego? Porque nem era uma ponte, era uma coisa muito, em tese, simples. E não dava, porque o licenciamento ambiental era tão complexo naquela cidade, pela circunstância de ser uma área de APP. E aí a gente pensa assim, né? Às vezes a gente tem que escolher, são escolhas difíceis, né? Então, a gente não conseguia fazer, enfim, por uma série de motivos ali naquele momento, mas eu fiquei com isso na cabeça. E a gente, no mesmo dia, a mesma audiência, era também para entrega de uns equipamentos de informática para a escola. Que ótimo! Eu não estou falando que não precisasse, mas eu fiquei pensando, esse pessoal está sem merenda, como é que eles vão usar o computador, né? E
a gente fica num Brasil que tem muitos desafios. E às vezes a merenda da escola é, às vezes, a única Refeição da criança naquele dia. Enfim, então eu acho assim, todas essas experiências, esses casos, foram moldando a percepção que eu tenho hoje da importância de uma habitação digna para a construção da dignidade da pessoa, né, do cidadão. Ali, ele saber que ele tem o CEP. Esse tipo de moradia, a empresa se envolve muito com as questões daquela população, né? É inevitável não se envolver, não chegar mais perto. Sim, sim. E assim, pela característica também, né? Porque hoje os grandes centros urbanos estão muito adensados, muito ocupados. Então, às vezes, quando a gente consegue um terreno um pouco maior, a gente tem que intervir diretamente com a infraestrutura urbana, né? Temos que construir vias, temos que fazer o loteamento mesmo, um equipamento público, e a gente percebe o potencial dessa transformação. A gente entregou em 2023 um empreendimento que tinha começado em 2011. Nossa. Mas em etapas, 17 etapas. E a gente construiu esse bairro inteiro. E aí era muito interessante, porque tinha pessoas que mudaram com os pais para a primeira etapa, estavam casando e mudando para a 17ª etapa. E aí a gente vê essa dinâmica acontecendo e ser criada essa identidade mesmo com o lugar. Eu falei que eu sou muito apaixonada, se deixar eu vou ficar falando aqui para sempre, André. Mas todo mundo que trabalha com habitação de interesse social fala, principalmente o dia da entrega das chaves, é um acontecimento. Ô, Laura, em 2023, a Direcional lançou um CRI com uma rotulagem social, um movimento que foi ousado e inovador no setor. Queria que você falasse qual foi a motivação para estruturar essa operação com esse viés e como vocês garantiram a rastreabilidade e o impacto social concreto desse recurso. Bom, a pergunta tem duas fases, né? A motivação, eu acho que a gente tem... a direção é uma empresa mineira e a gente é mais tímido, assim. Eu acho que é uma característica da Direcional. A gente não é uma empresa que aparece muito, que fala muito sobre o que faz... Mas, em alguns momentos, a gente começou a perceber que era importante que as pessoas e os investidores tivessem consciência dessa destinação do recurso, né? E a gente tem percebido um movimento, mais ou menos desde 2020, 2021, de questionamento pelos bancos, pelos investidores externos, vocês estão alinhados com a questão ESG, vocês estão prestando atenção nisso? E a gente quis dar um foco nisso, falar, olha, estamos sim, temos esses empreendimentos. Então, assim, era uma oportunidade não só de captar recursos com uma taxa adequada, compatível com o público, né? Porque, obviamente, a habitação econômica, ela tem toda uma questão econômica. E, assim, às vezes a gente tem que lidar com ponderações, sabe, André? Assim, o que é mais importante? Eu ter um material totalmente ecologicamente correto ou eu conseguir fechar o custo de uma maneira que aquela família vá conseguir comprar? Porque, às vezes, a gente ainda tem uma equação de custo inviável para algumas questões do top de linha. Não é que a gente não esteja fazendo um adequado, mas para a questão ambiental. Voltando ao CRI de interesse social, a gente tinha também a necessidade, que eu acho que é uma necessidade de todas as empresas, tá? Especialmente no Brasil, nesse momento que está com a taxa de juros mais alta, de achar outros fontes de recurso, né, que não fosse necessariamente o financiamento à produção tradicional dos bancos. Uhum. Então, a gente modulou esse CRI, criou esse CRI, e era muito importante mostrar para os investidores que a taxa um pouco mais baixa, né, da rentabilidade, ela se justificava em prol do que estava sendo entregue para a sociedade. Então, a gente tem lá os empreendimentos, tem um agente fiduciário que é um terceiro que fiscaliza para onde estão indo os recursos que a gente recebeu com esse CRI, e a gente tem que prestar a conta com a entrega dos empreendimentos ou, eventualmente, com a inclusão de outros empreendimentos com a mesma característica. Mas, então, tem essas duas questões. A gente
prestar contas para os investidores, que principalmente estrangeiros, que estão muito focados, né, na pauta e querendo investir o recurso, sabendo que aquilo ali está sendo utilizado de uma maneira adequada. A gente falou bastante já dos públicos vulneráveis, né? Que é basicamente o público da habitação social. Essas pessoas muitas vezes enfrentam dificuldades com crédito, documentação, compreensão dos contratos. E eu queria que você contasse como é que o jurídico da Direcional tem atuado para tornar esse processo mais acessível e seguro para essas famílias. Como é que é esse trabalho? Nossa, aí eu acho que passa muito pelo relacionamento com o cliente, que está ali na linha de frente, no primeiro momento de atendimento. E assim, a gente fala muito das populações vulneráveis, né? Das camadas da população mais vulneráveis, mas hoje o programa Minha Casa Minha Vida, ele vai até o faixa 4. Então, a gente está falando de pessoas ali na entrada do programa, mas tem famílias de classe média que já estão em outro momento da vida ou momento da construção do patrimônio, né? E a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Então, um dos desafios do relacionamento com o cliente, por exemplo, é entender qual que é o momento de cada cliente na jornada para a gente poder trazer qualidade de informação e cuidado com cada um. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem feito que atendem a todos os clientes. Então, assim, o aplicativo, que é o Pode Morar, facilitou demais a vida de todo mundo, porque todos os documentos ficam disponibilizados lá, então o cliente não precisa mais ligar na central para poder ter acesso ao documento. A gente tem uma central de atendimento, lógico, para tirar dúvidas. A assinatura digital dos contratos, clicando, em vez da gente ter que assinar fisicamente todas as páginas, né? A gente tem buscado muito melhorar as cartilhas na entrega da obra para que seja um manual de fácil compreensão, de fácil acesso, melhorar a jornada do cliente no site, para que ele veja o que é o passo a passo, né? Porque, assim, para a gente que é do mercado imobiliário, às vezes lidar com cartório, enfim, assinar um documento público, levar registro, é o nosso dia a dia, né? Para aquela pessoa, é a primeira vez que ela está fazendo aquilo, e muitas vezes essa é a única vez na vida, porque ela está pegando um financiamento de 35 anos e ela precisa que alguém ajude nesse processo. Então, assim, a gente tenta ajudar o máximo possível no processo, explicando muito. Tem, eventualmente, prestadores de serviços que fazem a condução da formalização como um todo, mas ainda é um desafio, viu, Andréia? Porque eu percebo que com esse excesso de informação, principalmente que as redes sociais trazem, as pessoas só leem a manchete. Ninguém, né? Às vezes ela te pergunta o que está escrito na segunda linha ali. Mas é isso, eu acho. Esse direcionamento, essa orientação também faz parte do trabalho de vocês. Faz. Né? Eu brinco também que o meu sonho, né? É que às vezes eu tenho a percepção, o cliente, claro que não são todos, mas às vezes um cliente chega, ele não tem a visibilidade do trajeto dele, desde a compra, porque é longo. Você vai no stand, às vezes nem começou a construir a obra. Verdade. O lançamento vai demorar 6 meses para começar, por exemplo. E vai receber a obra daqui a 2 anos, vamos supor. Ele fica ali 2 anos e meio com você na expectativa. E tem clientes que eu falo assim, gente, a sensação que eu tenho é que esse cliente parece que ele entrou num trem fantasma do parque. Que cada coisa que você avisa para ele, ele toma um susto, entendeu? Tem que assinar a escritura. Então, a minha tentativa é transformar a jornada do cliente naquele barquinho que vai lá, porque ele tá curtindo o trajeto e ele sabe que vai chegar no parque ensolarado no fim do dia. E que seja mais agradável para ele, porque burocracia nunca é muito agradável, mas é necessário por causa da governança. Então, a gente tem que fazer... E quando é desconhecida, gera realmente... Demais. Um medo, um receio, né? Laura, um ponto importante no ESG é a escuta ativa dos públicos envolvidos. E eu queria saber como é que a Direcional vem construindo canais de relacionamento, você acabou de falar a respeito disso, de acolhimento e fidelização com os moradores dos empreendimentos sociais, além da entrega da chave. Você falou, né, do pré
entrega da chave. Queria saber agora desse pós, como é que é isso? Então, a gente tem investido nisso. Eu acho que eu assumi essa diretoria, Andréia, no meio do ano passado, está fazendo 1 ano agora. Então, foi um ano de muito aprendizado para mim também, porque não é uma área de formação que eu tenha, mas é interessante, porque a minha formação para estar nessa cadeira vem muito da escuta, ouvindo as pessoas que estão conosco. Então, assim, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial hoje na nossa central de atendimento que ouve todas as ligações, todas, e mapeia o humor. Então, assim, cliente ligou triste e saiu feliz. Cliente estava feliz e saiu e desligou triste. E a gente começa a entender, por exemplo, quem são as pessoas que conseguem ouvir melhor o cliente, porque ele liga bravo e desliga feliz. Aí eu consigo saber, ouvir as conversas, né? Porque todas as ligações são gravadas. Aí eu ouço o que esses atendentes estão conversando e como que eles conduziram para que eles possam replicar e que mais clientes possam ser felizes. Mas a gente está com esse mapa de humor, né? Que é muito interessante para que a gente consiga, com esse dado, gerar mais acolhimento e resposta satisfatória. A gente está implantando agora, por exemplo, esse ano, um núcleo de relacionamento ativo, muito no viés que o jurídico, que eu implantei no jurídico de prevenção, a gente está tentando fazer esse relacionamento ativo, para que não seja sempre uma central de um call center, né? Para que a gente tenha propostas efetivas de motivação do cliente, não só na entrega, mas durante a obra ter uma jornada mais clara, após a obra ter uma assistência que ele consiga agendar com mais facilidade, porque outro dia eu até vi uma palestra também que o moço falou assim, gente, o robô, eu não faço questão de ser atendido por um humano se o robô me atender. Né? O problema é quando você fala assim, 2, e ele fala, não entendi, desculpe. Aí você fala, 2, e isso gera, né, ansiedade. Mas quando você liga, digite 2, pá, o que você quer? Isso. E chega no seu e-mail, é maravilhoso. Você tem uma sensação de efetivo, bom atendimento. Acho que a empresa está resolvendo a sua questão, né? E você tem que ter a possibilidade de ser atendido por uma pessoa que vai sair da dificuldade, da limitação técnica da máquina. Uhum. Mas, então, a gente tem investido muito em tecnologia, muito, para tentar fazer com que tudo seja fácil, que tudo esteja no aplicativo, para que a pessoa consiga resolver a vida dela. Todo mundo quer resolver sua vida sozinho. Se perguntar, você quer ligar para uma central, falar com alguém, sei lá, pedir um boleto, ou você quer entrar no aplicativo e digitar, e pôr meu boleto, e ninguém quer telefonar mais, né? Então, a gente está tentando correr atrás dessas possibilidades, que hoje eu acho que, com a chegada da inteligência artificial... Não tem mais volta, né? É muita possibilidade. Sim. Mas aí a gente tem os desafios, porque a gente ainda não viu a materialização, a transformação do potencial em realidade, né? Mas acho que vai dar. E esses dados trazem para vocês também dados do cliente de vocês, né? Quais são as principais dores dessas pessoas? Dá para fazer um compilado de informações. Com certeza. E aí a gente retroalimenta. Né? Então, assim, se eu sei que isso aqui está gerando um incômodo grande, eu, né, informo a obra, informo o financiamento, informo as pessoas para que a gente possa melhorar. E o cliente é uma fonte maravilhosa de ideias, né? Às vezes, o que as pessoas querem é uma coisa tão simples. Por exemplo, a gente tinha um corredor específico, né, interno ali, no hall dos apartamentos, que era sempre branquinho. E aí, uma cliente mandou uma mensagem, por que vocês não fazem com cinza, mais bege, não sei o que, nananã? E a gente fez, ficou lindo. Adotamos em larga escala. E era uma coisa que era só mudar a cor da tinta, né? Que a gente, enfim. Então, a gente tem que ter essa escuta, porque ela é muito, muito, muito rica quando a gente está com o ouvido aberto para ouvir. E tem questões que, assim, a gente vai ter que ter o cuidado de ouvir o cliente explicar que aquilo não é daquele jeito, que não tem, né? Que não é viável, que não é dessa forma que funciona. Mas eu acho que quando você tem uma comunicação respeitosa, o cliente,
entende, né? E é isso que a gente tenta. O cliente se sentir ouvido faz toda a diferença no relacionamento. Ô, Laura, uma reportagem do Estadão de agosto do ano passado destacou que a Direcional conseguiu reduzir em 80% os custos de manutenção por meio de um sistema próprio de relacionamento com os clientes. Você pode explicar para a gente como funciona essa ferramenta e de que forma ela também contribui para a sustentabilidade, tanto social quanto operacional? A gente, na verdade, é o aplicativo, é o Pode Morar. É pelo aplicativo que a gente conseguiu reduzir. E o que a gente conseguiu reduzir passa, inclusive, pelo número de visitas. Porque, inicialmente, a pessoa teria que ir na casa, agenda o atendimento, chega lá e fala, o que é? Precisa ver. E na outra visita vai levar o material. E tem esse desgaste, né? Com o aplicativo funcionando de uma maneira mais adequada, a gente conseguiu ter uma central remota de atendimento aos clientes que a gente consegue, a gente ainda não está 100% implantado nessa facilidade, mas consegue fazer uma vídeo prévia com o cliente. Então, muitas vezes, a gente já manda o técnico para a obra com o material todo pronto do que ele precisa e aí ele é muito mais efetivo no reparo. E muitas vezes não é uma questão de reparo, é uma questão de ir na caixa de energia e a chave caiu. E aí liga, voltou a funcionar. Ou precisa de uma ligação de uma concessionária, porque não está funcionando sua luz, por quê? Você já foi na concessionária e pediu a ligação da sua unidade, porque a primeira vez que a unidade está sendo ligada, você tem que levar esse documento. Então, assim, questões que antes a gente tinha que mandar uma equipe técnica para avaliar e depois dar um retorno, a gente está conseguindo ser bem mais efetivo. E a Direcional atua, como você disse, em diferentes regiões do país, com, portanto, diferentes realidades socioeconômicas e urbanas. Queria que você apontasse para a gente quais têm sido os maiores desafios enfrentados na implementação de projetos sociais escaláveis e sustentáveis. E também te pergunto se há diferenças regionais significativas nesse aspecto. Nossa, é a pergunta mais difícil, né? Sim, há diferenças regionais? O Brasil é muito diverso e eu acho que isso é uma das maiores riquezas do Brasil, mas a gente tem que entender as necessidades também de cada público. Então, assim, e elas vão desde customizações, né? Então, a gente não tem empreendimento no Sul, mas dito, alardeado que no Sul, se você não puser uma churrasqueirinha, por menor que seja no apartamento, você não vai vender o apartamento. Né? Algumas praças nossas, por mais simples que seja a unidade, tem que ter entrada para ar-condicionado. Por exemplo, Manaus, porque é uma região que impossível de se ficar sem ar-condicionado, muito quente, né? muito úmida, né? Não é necessário isso, por exemplo, em Minas Gerais. Então, a gente tem essas diferenças. E tem a diferença, né? Que a política pública hoje ela já está modelada também para dar mais subsídios para áreas mais carentes, tem uma questão assim. Existem incentivos estaduais, municipais, para algumas praças em que a gente atua e que tornam diferentes a possibilidade de aquisição de moradia pelas famílias, mas eu não acho que tenha nada muito relevante ou gritante, não, sabe? Eu percebo que o programa Minha Casa Minha Vida especificamente, é um programa muito bem sucedido, porque ele é muito voltado para a família. Então, assim, ele avalia o cidadão, aquele núcleo familiar, e aí, na medida em que ele se concentra nos clientes mesmo, né, nos cidadãos, a gente consegue fazer um programa que o cliente, basicamente, ele pode ir em qualquer pessoa do mercado. Então, ele vai escolher entre os players que estão ali, né, entre as empresas que têm o produto e vai comprar o produto que ele escolheu. E o desconto é para ele, né, adquirir o produto que ele quiser. Isso eu acho muito saudável, porque a gente cria um mercado que tem muita diversidade, muitas empresas, não tem um market share, não tem um monopólio, um oligopólio, não tem nada disso, porque cada cidade, mesmo que tenha uma grande empresa atuando, que é o caso da Direcional, tem os competidores locais, tem as empresas locais. Então, é um ambiente muito, muito, muito aquecido.
E aí, essa competitividade acaba se revertendo em uma vantagem para o adquirente, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Ô, Laura, hoje muitas empresas estão sendo pressionadas por investidores, você citou alguma coisa há pouco, e também pelos consumidores para que essas empresas incorporem práticas ESG. Que conselhos você daria para empresas do setor que ainda estão tentando entender como aplicar o ESG de forma autêntica, especialmente nesse pilar que vocês conhecem bastante, que é o social? A primeira coisa, eu acho, que é tomar um cuidado com o que tem sido rotulado como greenwashing, né? Que é falar, só porque eu já faço habitação de interesse social, então eu já sou ESG, e ESG, ASG, depende de como a gente quiser falar, então não tem que fazer um esforço adicional, né? Não é isso. Eu acho que isso é um eixo estruturante, mas a gente sempre tem que ter o olhar para outras possibilidades, para fazer mais do que o mínimo, né? E aí a gente tem algumas questões que eu acho que o primeiro ponto é começar. E aí você pode começar adotando uma pracinha perto da sua casa, você pode começar fazendo um programa de recrutamento de colaboradores nas redondezas do seu empreendimento, abrindo vagas de emprego para pessoas que moram perto, abrindo vagas de fornecimento de produtos ou serviços para fornecedores locais, perto de onde o empreendimento vai ser instalado, porque tudo isso gera aquecimento da economia, gera empregos, gera redução de emissão de carbono, por exemplo, no transporte das pessoas, porque a gente tem empreendimentos que a gente teve essa iniciativa e foi muito bem sucedida no sentido de as pessoas irem de bicicleta trabalhar, porque é muito pertinho, e aí a gente tem um benefício colateral, né, que é a redução da emissão de carbono. Então, assim, eu acho que não precisa pensar grande, mas tem que estar sempre, começar grande, né? Pensar grande a gente tem que pensar sempre, mas não precisa começar grande. E a gente tem que estar sempre evoluindo. Isso é uma coisa, por exemplo, as grandes consultorias que a gente tem na Direcional, que nos ajudam com o nosso relatório de impacto ambiental, o nosso relatório de sustentabilidade anual, elas sempre apontam, é importante mostrar a evolução. Não adianta todo ano você fazer a mesma coisa que você já fazia ano passado. E aí, também eu não acho que tem volta, né? Eu acho que a demanda pela atuação com propósito, com significado e com responsabilidade social, ambiental e de governança, de compliance, por exemplo, é igual fumar no avião, usar cinto de segurança no carro. Não vai. Não tem volta, semana né? que vem Como não você vai disse. autorizar fumar no avião, entendeu? É uma coisa que mudou. E a gente precisa entender que é uma mudança que veio para ficar, né? Quando os bancos, por exemplo, restringem créditos a empresas que não estão aderentes às práticas de sustentabilidade, forçam o mercado a adquirir novas posturas e fazer novas coisas. Mas se for para dar uma diretriz, comece no simples, saiba onde você quer chegar, mas, porque é muito grande, precisa de muito investimento. Não precisa. Precisa estruturar um programa, mapear coisas que as empresas já têm. Porque uma coisa que eu percebo muito, e aí vem um pouco do que eu disse sobre dar nome, né? Eu comecei a perceber na Direcional, a gente fez um censo de iniciativas. E a gente começou a perceber que tinha um canteiro que fazia uma biblioteca dentro do canteiro de obra para todos os funcionários, voluntários, as pessoas doavam livros e fizeram o cantinho da leitura. O outro fez uma outra iniciativa. E a gente foi percebendo que a gente tinha um inventário já de iniciativas e que a gente poderia escalar. Isso aqui é um projeto premiado, a gente pode fazer no Brasil inteiro e ganhar força. Então, muitas vezes eu vejo que as empresas nem sabem o que acontece dentro dos canteiros delas, assim, e que poderia ser uma iniciativa escalável e adotada em larga escala e reconhecida, né,
validada, porque são práticas que todo mundo quer fazer, Andréia. Na verdade, eu percebo muito que é uma coisa que a gente gosta. A gente gosta de cuidar do meio ambiente, a gente gosta de fazer mais pelas pessoas e a gente gosta de fazer o que é certo, pelo menos as empresas sérias, né? Então, quando a gente pergunta quem sugere alguma coisa, chovem ideias. E aí a gente tem que escolher quais que a gente vai executar, quais não, e fazer mais. As empresas, acredito que podem se espelhar umas nas outras e também muita gente acaba, eu já trabalhei em determinada incorporadora, construtora, conheço tal pessoa ali, porque é uma questão nova, né, para o Brasil, estamos aí há alguns anos com a questão ESG, então a troca é sempre muito importante, né? Olha, no momento eu não tenho como fazer algo muito grande, não tenho recursos para isso. Você fez alguma coisa que não demandava muitos recursos? Essa troca de informação, além das consultorias para ESG também, como você citou. Né? Eu acho que tem uma questão também do olhar, de conscientizar as pessoas de que cada dia você pode transformar uma pequena obrigação, eventualmente, numa ação de reflexo ambiental, social ou de governança. Então, assim, quando você implanta isso no mindset, né, na cultura da empresa, direcional, por exemplo, no jurídico, a gente já se deparou com algumas situações que a gente tinha que, por exemplo, pagar uma multa, não sei, por algum motivo qualquer, né? Teríamos que pagar uma multa X com o Ministério Público. E aí, para fazer uma composição, a gente sempre procura entregar um equipamento público. É mais trabalhoso? Muito mais. Muito mais. Pagar, mandar o boleto, acaba sendo muito mais fácil. Você vai fazer a transferência, vai baixar a obrigação, tá tudo certo. Mas a gente ainda tem muita... A gente tem muito interesse em acompanhar a destinação dos recursos que a gente paga quando é uma compensação para o interesse público, por exemplo. Então, a gente quer saber para onde foi. E, nesse sentido, a gente prefere falar onde que vai pôr esse dinheiro, né? O que nós vamos fazer? É para quem que está doando? E a gente já fez coisas incríveis sendo chato assim. Então, a gente teve um caso específico que a gente tinha uma compensação urbanística que a gente tinha que pagar, né, normal, dentro do processo da aprovação do empreendimento. E aí, em vez de fazer o pagamento, a gente negociou a construção de um posto de saúde. Tudo certinho, tal. E aí, quando o posto foi inaugurado, começou a Covid. E esse posto de saúde foi o centro de referência e triagem da Covid naquele município, porque ele estava novinho. Então, assim, a gente percebe que, eventualmente, essas decisões elas são mais complexas, porque para você aprovar a troca do pagamento por uma entrega de um equipamento, né, a gente precisa ir lá, negociar, aprovar o projeto, construir, contratar a equipe e tudo mais. Sim. Mas quando você vê as famílias sendo atendidas, faz muita diferença, inclusive na gente que trabalha na empresa, né? Que estamos lá, a gente vê e dá um orgulho, assim, uma sensação, eu faço parte disso, que bom que eu tô cumprindo o propósito da direcional, né? Que é transformar vidas e construir um futuro melhor. Isso fica muito claro quando a gente conversa assim, com as pessoas que trabalham com habitação de interesse social. Laura, nossa conversa foi muito boa. Falei muito, né? Falei. Foram ótimas as suas histórias. Agradeço demais a sua participação. E eu deixo o espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Nossa, muito obrigada. Falei que eu falava muito, se quiser convidar depois de novo, virei com o maior prazer. Venha sim contar outros causos contar mineiros outras, vamos falar de gente. Outros assuntos, a gente pode falar de vários. Caso é que não falta. Obrigada, Laura. Obrigada. Para você que acompanhou o IncorporaCast, obrigada pela sua audiência e até uma próxima. IncorporaCast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.